Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Vida Engenharia e a pergunta de hoje parece um tanto quanto óbvia: por que enterramos as nossas sapatas? Você deve estar pensando, é claro que a gente enterra as nossas sapatas para que a nossa casa não fique flutuando, fique, digamos assim, acima do solo, mas isso aí seria o óbvio que a gente imagina no primeiro momento. Mas tem toda uma engenharia por trás disso aí e pelo motivo pelo qual a gente enterra as nossas sapatas. E se você quer saber por que nós enterramos as nossas sapatas, não deixe de assistir esse vídeo até o final e roda a vinheta! Para começar, é preciso que você entenda que todas as vezes que a gente aplica uma carga, e no caso de hoje nós estamos falando das sapatas, toda vez que você aplica uma carga através de uma sapata no seu solo, esse solo ele precisa se mobilizar para resistir essa carga que ele está recebendo. Então, se a gente pudesse desenhar o que ocorre no solo, toda aquela mobilização que ocorre no solo, para resistir essa carga que está chegando até o solo, a gente conseguiria representar isso mais ou menos da seguinte forma. É como se formasse um balão embaixo da nossa sapata. Esse balão, na engenharia e na mecânica dos solos, a gente chama de bulbo de tensões. E como é que funciona esse bulbo de tensões? Todo solo que está dentro desse formato aqui, dentro dessa espécie de bulbo, ele colabora, ele se esforça para resistir à carga. Todo grãozinho de solo que está fora daqui, digamos assim, desse bulbo de tensões, é como se nem existisse ali uma construção. Ele não enxerga essa construção porque ele não é solicitado para resistir a essas cargas. Então, se nós temos, digamos assim, uma carga chegando, que seja uma carga pequenininha, nós vamos formar embaixo dessa sapata um bulbo de tensões pequenininhos. Se a gente tem uma carga, digamos assim, grande, nós vamos ter um bulbo de tensões grande abaixo dessa sapata. E por que é importante que você entenda isso? Porque agora vai começar a ficar legal e eu vou começar a explicar para vocês por que a gente enterra as nossas sapatas. Teve uma pessoa que é o Tessarg, ele é conhecido como o pai da mecânica dos solos. Ele revolucionou toda a maneira com que a gente enxerga, como que a gente entende e como a gente calcula a resistência dos solos. E ele descobriu que todo solo ele tem um comportamento plástico e tem um comportamento elástico. Resumindo tudo isso aí, para não ficar chato, o que ele descobriu? Que o solo ele tem uma certa pressão, conhecida como pressão admissível, e a engenharia vai considerar essa pressão admissível como um certo nível de tensão que o solo vai resistir sem gerar nenhum dano para a estrutura, porque às vezes mesmo que o solo não se rompa, se ele se deformar muito, ele já vai ter atingido ali uma tensão admissível para aquela estrutura. Toda vez que a gente aplicar digamos assim, uma tensão no solo, esse solo vai chegar a um ponto, se a gente extrapolar o limite, ele vai se romper. E agora a gente vai entender a maneira com que esse solo vai se romper. E a primeira maneira que eu gostaria de explicar para vocês, e talvez seja a maneira mais simples e mais óbvia que as pessoas entendem que um solo vai se romper, e para esse caso eu vou usar aqui outro tipo de material, eu vou estar usando aqui para explicar o primeiro tipo de ruptura, essa batatinha e essa chave Phillips. Então, como que vai funcionar a primeira parte desse experimento? Suponhamos que aqui a ponta da chave seja a base da nossa fundação que vai se encontrar com o solo. Se a gente colocar aqui muita força, você vai perceber que a chave fura completamente a batatinha. Então, observem que eu vou colocando força e o que está ocorrendo aqui é que, olha só, a chave vai atravessar completamente e vai furar, digamos assim, esse nosso bulbo aqui de tensões, ele vai afundar, e essa é a primeira forma mais simples de ruptura do solo, que a gente considera que é a ruptura por puncionamento. É o mais simples que você possa imaginar, nada mais é do que você esgotou a capacidade ali do solo e
afundou, digamos assim, a sua fundação em forma de puncionamento. Só que, porém, não é bem isso que ocorre, porque em geral essas cargas não são tão intensas assim para fazer com que sua sapata literalmente afunde no solo. O que ocorre e que eu vou explicar para vocês e demonstrar na prática é justamente isso aqui, ó. Observem só a nossa fundação, observem este balão e vejam o que ocorre quando eu vou aumentando aqui a pressão. Não sei se vocês conseguem observar, nós estamos tendo aqui dois fenômenos simultâneos, justamente por aquela coisa que eu falei, que o solo não é simplesmente um efeito plástico, ele tem também um efeito elástico. Então, olhe só o que ocorre e eu vou comentar para vocês. Vejam que o fenômeno logo abaixo aqui do solo não é simplesmente que esse solo aqui está afundando. O que ocorre é que à medida que esse solo daqui afunda, ele faz como se fosse um escorregamento e esse solo aqui na superfície, ele se levanta. Então, é bem curioso e legal o que ocorre na base da sapata. É como se ela simplesmente empurrasse o solo para baixo, ela faz com que esse solo se desloque para cima. Então, esse tipo de ruptura, que é uma ruptura bem assim, digamos assim, um pouco mais complexa, que é a nossa ruptura geral. Não é que o solo está simplesmente afundando. Ele está afundando e está ao mesmo tempo levantando o solo ao redor aqui da nossa sapata. E agora você deve estar se perguntando o que isso tem a ver com o tema do nosso vídeo e por que a gente enterra as sapatas. Pense bem comigo. Se o solo aqui do fundo da sapata tende a fazer esse movimento e tende a levantar esse outro solo que está aqui, digamos assim, ao redor da nossa sapata, e se a gente pudesse fazer um contrapeso ao redor aqui, digamos assim, para quando esse solo tentar subir, tenha outro solo tentando fazer com que ele abaixe, digamos assim. Esse aqui vai tentar levantar, mas vai ter um contrapeso que não vai deixar com que isso ocorra. E é justamente essa a função que a gente faz ao enterrar as sapatas. Resultado é que a nossa tensão admissível vai lá para cima, ela aumenta bastante. Simplesmente se você colocasse a fundação na superfície, só o fato de você enterrar ela e garantir esse contrapeso ao redor da sua fundação sapata, você já vai garantir bem mais resistência. No meio do caminho entre a ruptura por puncionamento e a ruptura geral, nós temos uma ruptura local que, digamos assim, pega um pouquinho de cada caso. E também temos outras vantagens em enterrar a nossa fundação. É claro que quanto mais a gente vai escavando, espera-se que o solo também vai ficando mais resistente. Então, aí a gente alia duas vantagens. Primeiro, o contrapeso ao redor da base da nossa sapata e segundo, um solo mais resistente. Se você aprendeu e se você gostou deste vídeo, não deixe de acompanhar o canal Vida Engenharia. Vejo vocês no próximo vídeo e fui!